que vai começar aqui. Então, a gente vai começar hoje com um outro tema, e que eu vou colocar depois lá para vocês os slides. Eu não consegui fazer, né, os slides, mas eu vou fazer para colocar para vocês. E o meu sonho é fazer como está acontecendo aqui com a Luciana. Está aparecendo a minha projeção e vocês vendo a mim e a projeção, mas eu vou chegar lá, vou chegar no nível da Luciana, que já está fazendo isso. Então, hoje o nosso assunto é um assunto, gente, que é básico. Na verdade, isso tudo que a gente tem conversado aqui são títulos que a gente pode chamar de bases da nossa fé, né? A gente falou sobre Deus e a Trindade, a gente falou, deixa eu achar aqui, acho que a gente falou sobre a cruz de Cristo, teve um outro assunto, a Bíblia, sobre o que é a Bíblia, que a Bíblia é cristocêntrica e todas essas partes. Ou seja, são assuntos que são simplesmente a base da nossa fé. E hoje a gente vai ver mais um também que é muito importante a gente ter esse entendimento, que é pecado e redenção. Ah, Lília, isso é tão simples. Sim, é tão simples, mas às vezes tem detalhes ali que às vezes a gente confunde. E quando a gente tem um entendimento claro sobre isso, gente, muda a nossa percepção, sabe, de tudo que Jesus fez, e faz a palavra eu acho que é essa, ficar mais apaixonada ainda por ele, de ver tamanho amor dessa entrega dele. Nada melhor do que esse tema para essa época agora, de Páscoa, né, que a gente, justamente como cristãos, a gente vai estar celebrando esse sacrifício, não apenas da morte, mas principalmente da ressurreição. Porque a gente já viu isso lá no início, né, a cruz de Cristo, que se ele, na revelação da cruz de Cristo, que se ele não tivesse ressuscitado, não adiantaria nada. Então, vamos lá. Qual é o ponto-chave da gente entender sobre pecado e redenção? O ponto-chave para isso é o entendimento de que o sacrifício de Jesus, ele nos redimiu da natureza do pecado. E é importante já começar a falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês verem na Bíblia escrito redenção, ou redimiu, né? Cristo nos redimiu, ou então a palavra redenção, sempre pensa no seguinte: isso é uma chave, uma chave assim, para entendimento. Sempre pensa no seguinte: se houve redenção, ou se nós fomos redimidos, houve o pagamento de um resgate, houve o pagamento de um preço. Sempre falou redenção, falou ser redimido, houve um pagamento. E não foi isso que Jesus fez? Ele pagou pelos nossos pecados. Ele se entregou na cruz e ele pagou pelos nossos pecados através do derramamento do seu sangue. É como se fosse um sequestro, sabe? Quando a gente vê filme aí, e que a pessoa foi sequestrada, e que os sequestradores, eles exigem que um preço seja pago, que no caso é o resgate, para que aquela pessoa seja livre. É esse entendimento de que um preço foi pago, um resgate foi pago, para que nós pudéssemos ser livres. Então, o sacrifício de Jesus nos redimiu da natureza do pecado significa que ele pagou um preço, para que nós pudéssemos ser livres dessa natureza do pecado. E a gente vai entender exatamente o que significa essa expressão natureza do pecado. Tudo bem? Mas vamos lá. Para quem não sabe, quem está começando agora, né, quem já está aqui há mais tempo sabe. Não entenderam? Levanta a mãozinha, abre o microfone, me chama, mas não deixa passar a dúvida. Se eu souber, eu vou falar. Se eu não souber, eu também não tem problema, eu vou falar. Gente, eu vou pesquisar e estudar mais e vou trazer para vocês, tá? Não tem problema, não. Pode interromper. Então, vamos lá. Muitas vezes, e a gente vê isso aí nessa linguagem
aí de fora do mundo, banalizando o pecado, né? Pecado não é nada, pecado é invenção da religião, ou então invenção das igrejas, ou crendices populares, cheias de fantasia. Não, não. Pecado é coisa inventada, isso aí não existe, não. Não. Pecado é desobediência a Deus, que leva o homem no sentido genérico, o homem ser humano, a transgredir a lei de Deus. É algo real que tem como salário a morte. E a gente vai entender, na verdade, o que é essa morte, porque senão a gente fala assim, ué, Lília, mas a pessoa pecou e continua aí viva. Mas a gente vai entender o que é essa morte. E para começar esse esclarecimento, é importante a gente entender a diferença entre pecado singular e pecados, plural. Não, Lília, não é a mesma coisa? Não é só botar um S no final? A nível ortográfico, sim, mas a nível da palavra de Deus, tem uma diferença que vai fazer toda diferença mesmo para o nosso entendimento. Então, vamos lá. Pecado, no singular, refere-se ao estado espiritual de iniquidade que o ser humano vive antes de conhecer a Cristo. Ou seja, ele está numa condição de pecado, ou seja, de uma natureza pecaminosa que mora dentro dele. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, guarda isso. O pecado no singular é essa condição de uma transgressão a Deus, a transgressão de iniquidade, aos preceitos de Deus que vive o ser humano antes de nascer de novo, antes de conhecer esse amor de Deus, de Cristo, né? Antes de entender e aceitar essa obra que ele fez na cruz. Já pecados, no plural, né, colocou esse S, são as práticas pecaminosas, são essas transgressões que são cometidas como consequência desse pecado no singular, como consequência dessa natureza pecaminosa. Deu para entender? Pecado é uma natureza pecaminosa, que o espírito, nosso espírito, o espírito do ser humano está morto. Se lembra? Nós somos um espírito. Por quê, Lília? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 fala isso. Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A partir do 26, né? Fala isso. E Deus é espírito. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então nós somos um espírito que possuímos uma alma. O que é a alma? É a sede das nossas emoções, da nossa mente, psique, toda essa parte. E habitamos num corpo. E é essa parte aqui que a gente vê do lado de fora. E tanto é importante a gente entender isso, porque o espírito humano, né, quem nós somos de verdade, ele é eterno. Por isso é importante a gente entender isso. Ele é eterno. E quando o ser humano morre, o espírito dele não vai para o pó, igual a carne, igual o nosso corpo, mas ele vai continuar vivo, ou vivo eternamente com Deus, ou vivo eternamente sem Deus. Entendeu? Então, por isso que, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há um sopro de vida na pessoa, há esperança dela ter um encontro com Cristo, entender essa obra. Se lembra lá do ladrão da cruz? Ele estava ali, ele não ia ter muito tempo para quase nada. E ele falou para Jesus, o outro estava escarnecendo, né? O outro ladrão, se você é filho de Deus, desce dessa cruz e salva a ti mesmo e a nós também, quer dizer, debochando, colocando, você é filho de Deus mesmo, né? Questionando a identidade de Jesus e debochando. E o outro ladrão
falou assim, não fala isso. Para, tipo assim, para de falar besteira, e virou para Jesus e falou assim, ele ainda disse assim, você não está vendo, nós estamos aqui porque nós somos culpados. A morte de cruz, ela era uma morte que ela era dada para os piores malfeitores, aqueles em que eram considerados sem recuperação pela sociedade. Ele era para eles. Não foi Jesus que inaugurou a morte de cruz, ela já existia. Os romanos, eles desenvolveram ainda mais a morte de cruz, tornando ela ainda mais cruel, porque era uma morte longa, demorava a morrer, era muito penosa. Jesus foi o primeiro inocente a ser morto nela, mas ela era dada para os piores malfeitores, né? Tanto que lá no julgamento de Jesus, né, foi, ó, quem vocês preferem que seja, sempre era anistiado uma pessoa, né? E vocês querem quem que vocês desejam que receba a anistia? Barrabás, que estava sendo condenado por ser realmente, entre aspas, né, merecedor daquela cruz, diante lá da lei deles, ou Jesus, que era um inocente, e o povo escolheu Jesus. Jesus morreu, ele foi o primeiro inocente a morrer nessa cruz, e é isso só para fazer um pano de fundo aqui, e ele se entregou ali pelos nossos pecados, e quando esse ladrão virou para Jesus e falou assim, Jesus, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava nos últimos momentos de vida. E é tão interessante essa expressão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque se a gente for lá em Romanos, a gente vai ler o seguinte, que aquele que crê com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, esse será salvo. E se aquele ladrão, olha só que fantástico, gente, ele não teve tempo de levantar a mão, nem tinha como, né? Não, eu ir lá na frente, num apelo, de fazer a oração de confissão, e sim, eu reconheço os meus pecados, e parará, parará. Ele não teve tempo disso, mas olha, você viu o que eu falei lá de Romanos? Crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor. A gente costuma falar de que Jesus é o Salvador, e sim, ele é o Salvador. Foi uma obra redentora que nos libertou, que nos salvou, é verdade. Só que é um reconhecimento de que ele é Senhor. E esse ladrão fez isso. Ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se o reino era dele, de Jesus, ou seja, ele era o dono do reino, ele era o quê do reino, gente? Senhor. O líder daquele reino, o senhor daquele reino. Olha o reconhecimento de quem ele era. E ele ainda falou assim, olha, lembra-te de mim, como se ele estivesse falando, olha, eu acredito que você, olha só, a crença, o crer com o coração, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque se ele está falando isso, ele está falando, olha, Jesus, eu acredito que você é senhor de um reino, que você é autoridade, tem toda a autoridade, todo o poder ali. Então, lembra de mim. E qual foi a resposta para Jesus? De Jesus para ele? Meu querido, tarde demais. Não dá mais tempo, não. Não foi isso que ele falou. Ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Revelando que nós somos eternos. A grande questão é onde o ser humano vai passar essa eternidade? Com Deus, né? Ou sem Deus? Mas voltando aqui, então, vamos lá, só para recapitular, pecado no singular se refere ao estado espiritual, gente, eu vou botar isso tudo no slide e depois boto para vocês lá no grupo, ao estado espiritual de iniquidade em que vive o homem. Pecados, plural, são as transgressões, né, as práticas pecaminosas
como consequência dessa natureza pecaminosa, desse estado de pecado. Mas vamos lá, para a gente poder entender qual é a origem do pecado singular, dessa natureza pecaminosa. Olha o que diz, e vocês vão ver a ligação completa entre um e outro. Olha o que diz lá em Tiago 1, do versículo 13 ao versículo 15. Se alguém tiver com a Bíblia aí, Tiago 1, de 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, cada um é tentado por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele almeja, aquilo que traz cobiça, o desejo de ter algo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Enquanto é cobiça, enquanto está sendo tentado, gente, isso é importante vocês entenderem. Não é pecado. Tentação não é pecado. Eu, antigamente, há muito tempo atrás, eu não tinha esse entendimento. Eu achava que quando eu estava sendo tentada em alguma coisa, eu já estava pecando. E só por ser tentada, eu tinha um sentimento de culpa horrível, mesmo que eu não cedesse à tentação, porque eu achava que eu já estava pecando e eu não queria pecar. Até que eu tive o entendimento, né, ouvindo os pastores, e foi até mesmo na Nova Vida que eu tive esse entendimento, de que a tentação não é pecado. E a gente sempre pensa em tentação como assim, está sendo tentado, vai cair. E não necessariamente. A pessoa pode ser tentada e ela resistir a essa tentação. E olha só, gente, como foi libertador para mim isso. De repente, eu nem sei, pode ser que esteja... Ah lá, a Patrícia está falando que ela também pensava isso. Pode ser que isso também seja libertador, como eu estou vendo. A Patrícia está tendo esse entendimento agora. E glória a Deus por isso. Porque eu nunca mais me esqueci quando, há muito tempo atrás, o bispo André falou, ele nem era bispo ainda, e ele disse o seguinte, que a tentação, ela não precisa a gente associar a uma sendo tentado, vou pecar. Não, ela pode ser uma chance para você vencer, uma oportunidade para você vencer. E, gente, isso faz todo sentido, sabe por quê? Porque Jesus foi tentado no deserto e ele não pecou. Se a tentação já fosse pecado, como eu pensava, e a Patrícia aqui falou que ela também pensava assim, Jesus teria pecado. Vocês não concordam com isso? Porque se a tentação fosse pecado e ele estava sendo tentado no deserto, ele teria pecado, só por estar sendo tentado. Mas não, tentação não é pecado. E aqui, gente, é muito claro, olha o que ela fala. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha só agora. Então, a cobiça, ou seja, esse desejo por algo, essa tentação, depois de haver concebido, ou seja, depois de ter nascido, depois de ter sido gerada, depois foi sendo gerada no coração, foi sendo alimentada, dá à luz o pecado, ou seja, nasce o pecado. Enquanto está sendo tentado, não é pecado, mas se a gente foi deixando aquilo ser gerado e nasceu aquilo, ou seja, aconteceu aquele pecado, né? A pessoa pecou em cima daquilo que ela estava sendo tentada, aí sim, nasceu aquilo, deu à luz, aí sim é pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu me lembro, agora eu falei para vocês, eu lembrei
de uma coisa tão interessante, que aconteceu há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu não era nem da Nova Vida, com uma pessoa, uma moça da outra igreja que eu era. Ela era uma moça relativamente jovem ainda, em que o marido tinha largado, tinha ido embora, e ela estava assim muito vulnerável emocionalmente, ferida, triste, né, pelo abandono, pela traição que tinha acontecido, né, e ele foi embora, e ela estava extremamente ferida por isso. E aí, nesse meio tempo, ela começou a receber uns e-mails anônimos. Naquela época nem existia o WhatsApp, nada disso, né? O máximo era e-mail. Começou a receber uns e-mails anônimos falando: ai, você é tão bonita, eu não sei, porque eu já não vou saber transcrever, falar, né, exatamente como é que era, mas você é tão bonita, eu não entendo porque o teu marido foi embora, ele não devia ter feito isso, você era uma... E assim, era um homem mandando para ela, mas era anônimo, mas era perceptível que era um homem que estava mandando para ela, né? Eu já não vou saber descrever com detalhes, porque tem muito tempo. E ele falando, né, elogiando, né, enchendo a bola dela. E ela, assim, naquela fragilidade em que estava, ela começou a responder esses e-mails. Ah, muito obrigada. Ah, puxa, puxa, as suas palavras me deixaram felizes e parará, sabe? Dando trela aquilo. E ela comentou comigo e com algumas outras pessoas. E eu me lembro que eu falei para ela, falei assim, em nome de Jesus, para com isso, para de responder esses e-mails. Eu nem sei se ela parou ou não, mas eu me lembro que eu falei isso para ela: para de responder esses e-mails, porque isso vai te levar para o fundo do poço. Porque, em primeiro lugar, o marido dela tinha acabado de ir embora. Ela não estava nem divorciada. Pela lei, e até diante de Deus, ela ainda estava casada. Qualquer relacionamento que ela se envolvesse seria adultério. E ela também nem sabia quem era. Ela era um homem, mas ela não sabia quem era. E ela dando trela, daqui a pouco aquilo ali poderia ir avançando, né? Ela ia começar fragilizada, ia ficar cada vez mais envolvida emocionalmente e poderia acabar daqui a pouco, né? Com o tempo, vamos nos encontrar e acabar dando a luz ao pecado. Vocês estão entendendo? Olha só, olha a importância de nós estarmos sendo prudentes. Aconteceu algo, corta. Eu me lembro que eu vivi isso, gente. Eu não estava nem lembrando disso. Eu lembrei desse caso dessa menina, eu não estava lembrando disso. Eu era solteira, não tinha namorado, e eu comecei a receber eram ligações anônimas de uma pessoa, de um homem, né? E que falou assim: ah, eu sou da igreja, lá, da igreja, né? Não vou falar aqui, porque vai para a internet, da igreja que eu era, né? Eu sou da igreja lá, eu sou da mesma igreja que você, e olha, eu admiro você, eu não só admiro, acho você bonita, mas admiro você, o seu comportamento, eu vejo você ministrando louvor, porque eu era do louvor, né? Você ministrando louvor, e Deus te usa, e papapá, aquelas conversas, né? E eu, vou ser sincera, toda boba, né? Aquele admirador secreto. E eu me lembro que ele falou assim, perto de onde eu morava, tinha uma floricultura. E ele falou: olha, eu comprei um presente para você lá naquela floricultura. Tá lá, passa lá. Ele me deu o endereço, era pertinho da minha casa, ele sabia onde eu morava. Pega lá, eu deixei um presente lá para você. E eu fui lá, peguei o presente, e era um buquê de flores lindíssimo, lindíssimo.
E eu, assim, Senhor, será que é o escolhido? É o varão? Será que é o meu varão escolhido? Né? Mas tá, voltei para casa, fiquei lá, deixei lá as flores, não sei o quê. Ele me ligou de novo e eu agradeci. E aí a gente ainda me ligou, a gente só conversava, e ele falou: olha, eu não me lembro a frequência com que ele ligava. Mas guarda isso, gente. Eu era solteira, eu não estava tendo nenhuma conversa obscena, não é nada disso, tá? Era só uma. No meu tempo, a palavra era paquera. Não é mais, hoje em dia não existe mais isso, né? Era aquela conversa respeitosa, extremamente respeitosa, até conversando sobre as coisas de Deus, sabe? Porque ele era da igreja, e aí até conversando de forma extremamente respeitosa, mas eu não vou negar, gente, aquilo, uma jovem solteira, estava mexendo comigo, né? Eu estava me sentindo lisonjeada. E ele falou assim: olha, eu deixei um outro presente para você, vai lá. Aí passou, eu fui lá na mesma floricultura. E junto com umas florezinhas tinha uma caixinha com um anel, lindo anel, um anel de prata, lindo, com uma pedra, sabe? Uma pedra, não sei dizer qual era a pedra, mas lindo o anel. E eu botei, achei lindo, não sei o quê. Mas depois disso, eu comecei a ficar, incomodada. E aí era o Espírito Santo que já estava me incomodando, e vocês vão entender por quê, porque ele não deixa a gente ficar enganado. No início estava tudo muito respeitoso, tudo direitinho, mas eu comecei a ficar incomodada. Não tinha mudado nenhum teor de conversa, não tinha nenhuma conversa levando para nenhum malicioso, não, absolutamente, não tinha nada disso. Mas, ainda assim, o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu falei, quando ele me ligou, numa outra ocasião, eu falei para ele: olha só, eu agradeço os presentes que você me deu, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não me disser quem você é, eu não vou mais atender esse telefone. Porque é muito legal, me senti lisonjeada, agradeço os presentes, mas eu não vou ficar mais conversando, mesmo que de forma respeitosa, com alguém que eu não sei quem é. Se você não me disser quem eu
Oi, gente, voltou. Na verdade, não voltou. A Larissa, que, gente, minha auxiliar de assuntos gerais, que deu um jeito aqui, botou, eu tá passando do meu celular, entendeu? Pegou assim, porque caiu aqui. Mas vocês estão me ouvindo agora? Tá tudo bem? Acho que tá, né? Alguém me responde aí se tá. Ó, ok. Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui. Eu estava falando que o rapaz falou o nome dele, né? E gente, isso aqui pode parecer que a gente está perdendo tempo em cima do assunto, mas não está. Vocês vão ver que depois tudo vai ser linkado. E ele falou o nome dele, e eu falei assim, não, pode ser outra pessoa, porque a pessoa, esse nome que você me deu, eu estou associando a uma pessoa que eu conheço, que a gente tem amizade, e não é ele, não é você, porque eu conheço a voz dele, a voz não é essa, e não é, e não é ele. Aí ele falou, não é realmente essa pessoa, não. Eu sou, é o mesmo nome, mas eu sou o fulano de tal, que sou sobrinho dessa pessoa aqui, né? Falou o nome da moça. E, gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando ele falou, eu falei assim, peraí, eu já sei quem é você. Eu já sei quem é você com esse nome. E olha só, gente, eu mudei. E eu falei assim, eu já sei quem é você, eu já identifiquei agora. E você é o nome tal, quase que eu falo o nome, é o nome tal, é a pessoa tal, e você é casado. Nunca mais você ligue para mim. Porque se você me ligar, e eu perceber que é você, eu vou desligar. Você nunca mais. Porque isso que você está fazendo é adultério. E você está querendo me contaminar com isso. E eu não vou permitir isso. Nunca mais me ligue. De preferência, nem dirija a palavra a mim. É assim, né? Não é não perdoar, tá, gente? Mas eu não queria ter contato nenhum. Por quê? Porque se de alguma forma eu já estava chamando a atenção dele, eu ia querer ter contato com ele? Claro que não. Tá? Não é, eu perdoo, Senhor, eu perdoo essa pessoa, é diferente. Perdoar, a gente tem que perdoar, mas não necessariamente você tem que caminhar junto, ou tá ali de conversinha. Para que eu ia estar de conversinha com ele? E aí eu falei isso para ele e falei, e tem mais. O que você me deu, as flores já tinham morrido, né? Mas aquele anel, eu vou jogar fora. Aí ele falou, não, mas um anel eu te dei como é um objeto bonito. Eu falei assim, exatamente, é um objeto bonito. Mas eu não vou ficar com nada, nem que seja um anel, que aponte para algo que seja contrário à palavra de Deus para a minha vida. E você é um homem casado e que me deu um presente, eu não vou ficar isso. Não é um presente que você e sua esposa me deram de um aniversário ou alguma coisa, é outra situação. Então, eu vou jogar fora esse anel. E realmente eu joguei fora, gente. Eu não dei o anel para ninguém. Eu me lembro, eu peguei aquele anel, botei num saquinho, embrulhei, joguei na lixeira do prédio, lá. Caiu na lixeira e foi embora. Por que eu contei isso para vocês, gente? Porque se eu tivesse dado trela a isso, né, isso poderia ter gerado algo que destruiria a minha vida e a vida daquela pessoa. Mas quando o Espírito Santo começou a trazer um incômodo, olha, procura saber que Deus já sabia, claro. Procura saber quem é essa pessoa. Se é um rapaz solteiro, muito educado, porque era muito educado, que de repente, né, não tem compromisso com ninguém, quem sabe poderia ser aquela pessoa que eu viria namorar, né? Poderia ser.
mas o Espírito Santo começou a trazer aquele incômodo e me levou a ser taxativa e a pessoa se revelou. E aí o Senhor, né, jogou luz ali, e eu falei, porque, claro, ele veio com aquele discurso, não, mas é porque é verdade, eu sou casada, ele não negou, não, mas é que eu e minha esposa, a gente não vive bem, eu falei, eu não quero saber, isso não é problema meu, isso aí não é problema meu, o problema meu é que acabou o papo aqui agora, e pronto, e realmente, ele nunca mais me ligou. O via na igreja de longe, ele passava para um lado, eu passava para o outro, só cumprimentava de longe, se, né, se né, não tivesse como não cumprimentar, só assim, muito formal, bom dia, boa tarde, e pronto. E pronto, depois, né, depois eu soube que a vida dele acho que foi transformada aí, foi, né, e graças a Deus, né, tem anos e anos e anos e anos que eu não vejo, mas pelo que eu soube, depois realmente ele teve sabe, um sacudir ali com o Espírito Santo, um mover, e Deus fez sabe, mudou a vida dele por completo. Né? Porque, né, não é por estar dentro da igreja, né, gente? Pelos frutos os conhecereis. Mas por que eu contei isso tudo, esses dois exemplos para vocês, gente? Porque são exemplos que poderiam ter destruído a vida daquela moça lá da igreja, que eu contei no primeiro momento, que eu nem sei se ela continuou dando papo, eu acho que não. E depois eu lembrei da minha vida, sabe? Do que o diabo, ele vem para poder trazer coisas, às vezes com uma aparência de coisa boa, mas, na verdade, né, tudo que vem dele vai sempre apontar para matar, roubar ou destruir. Mas aí, voltando para essa questão lá do que a gente leu em Tiago, né, de que, eu vou ler de novo, tá, para a gente poder agora entrar no contexto, Tiago 1, de 13 a 15, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E, gente, olha só, para comigo aqui. Não foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden? Se lembra daquela historinha assim, da forma de contar, como eu já falei aqui para vocês lá no outro estudo que a gente fez, mas eu vou repetir aqui, que Eva estava lá no jardim e eu não sei o que ela estava rodeando lá, aquela árvore, porque ela tinha o jardim inteiro, mas tudo bem. Ela estava lá e a serpente chegou para ela e falou assim, ué, Deus falou que vocês não podiam comer de nada. Gente, eu estou falando na minha linguagem, tá? Deus falou que vocês não podiam comer de nada? Gente, esse Deus, eu estou achando que ele é mau. Minha linguagem, tá, gente? Bíblia, na nova versão da Lília. Estou achando que ele é mau, porque ele faz esse jardim todo aqui, e tão lindo, tão belo, e vocês não podem tocar em nada. Eva sabia o que Deus tinha falado. Tanto que ela virou para a serpente e falou assim, que na verdade era Satanás, que ele entrou na serpente, né? E isso também, para o mundo, é uma lenda, é uma história de contos de fadas, mas não é algo real. Se a gente crê na palavra de Deus, né, do início ao fim, é real. Ela virou e falou, não foi isso que Deus falou, não. Deus disse que nós poderíamos comer de todos os frutos, só não poderíamos comer do fruto desta árvore, né? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente falou, é? Tá, agora entendi. Só que eu entendi o que você quis dizer, só que sabe o que eu acho, Eva? Eu estou achando que Deus está com medo. Eu estou achando que Deus está com medo porque ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês ficarão como ele.
conhecedores do bem e do mal. Abre parênteses assim, aqui agora. Como assim, gente? Eles ficariam como Deus. Eles já eram como Deus. Como assim, Lília? Se lembra? Gênesis 1, a partir do 26, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O ser humano, ele já tinha sido formado com a mesma natureza de Deus. Ele tinha a mesma natureza de Deus. Em outras palavras, ele tinha o mesmo DNA de Deus. Por isso, tinha comunhão plena entre Deus e o casal de seres humanos ali. Por isso, todos os dias, na viração do dia significa o entardecer, Deus ia para ter ali comunhão com o ser humano. Era a mesma natureza, criada a sua imagem e semelhança, com a sua mesma natureza e com o seu caráter. O ser humano já era como Deus. E aí, mas a serpente continuou. Ele está vendo ele está com medo de vocês ficarem como ele. E lá em Gênesis 3, né, fala que vendo a Eva, que aquela árvore era boa, que ela era agradável e que ela era desejável, agradável aos olhos e desejável, um fruto desejável, ela tomou daquele fruto, ela comeu e deu ao seu marido. Eu já falei para vocês uma outra vez que desejável, se a gente for no dicionário, a gente vai ver que essa palavra desejável significa aquilo que desejamos, que queremos para satisfação imediata, vírgula, sem medir as consequências. E verdadeiramente, né, às vezes se pensam que é algo fantasioso, o fruto. Não, era um fruto mesmo, que não era maçã, né? O homem, o ser humano, começou a falar que era maçã. Quer dizer, pode até ter sido a maçã, mas a maçã, ela começou a ser difundida como sendo esse fruto, se eu não me engano, foi por Michelangelo, que pintou uma das suas pinturas, e ele fez o fruto como se fosse a maçã. Se eu não me engano, foi ele, mas foi através de um ser humano que fez uma pintura, e aí isso começou a ser difundido. Mas a Bíblia não fala qual era o fruto, mas fala que era um fruto. Então, foi algo que literalmente foi pego e foi comido, e foi dado, e ela deu para o seu marido. Só que, segura essa informação aí, se a gente for ler lá o Ezequiel, Isaías, a gente vai ver que tinha um anjo de luz, que a Bíblia não chama de Lúcifer. Lúcifer é um nome que foi dado depois de concílios eclesiásticos, né, que o ser humano fazia, e eles deram esse nome de Lúcifer, porque o nome Lúcifer significa anjo de luz. Né? Então, por isso que a pessoa fala Lúcifer, mas na Bíblia está escrito anjo de luz, tá? Mas é por causa da tradução. Isso aqui é só para vocês saberem. Lá fala que esse anjo de luz, ele tinha sido criado por Deus, era uma criatura de Deus, tinha toda formosura, cheio de pedras preciosas, e tinha uma posição de destaque ali com os outros anjos. E estava tudo bem, Deus estava de boa com isso, Deus não tem problema com isso, não, ele tem a autoestima dele completamente bem resolvida. Estava tudo bem, até que esse anjo pensou: subirei ao mais altos céus e colocarei o meu trono ali acima do Altíssimo, e serei semelhante a ele. O desejo de ser como Deus. E foi isso, esse orgulho, essa vaidade, esse desejo de ser como Deus, que fez com que ele fosse expulso do céu, e ele arrastou 1/3 dos anjos. Né? E para e pensa, olha o que fez ele ser jogado do céu, né? Que Deus não teve perdão para ele. E ele foi jogado lá do céu.
olha o que ele, Satanás, né, que aí ele caiu, ele deixou de ser um anjo de luz, né, passou a ser chamado de Satanás, né, que é o acusador, né, o significado é o acusador, e ele, olha o que ele plantou no coração de Eva. Não, tem certeza que Deus não. Eu acho que ele está com medo, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês ficarão como, gente? Como ele, conhecedores do bem e do mal. Olha, ele plantou em Eva o mesmo desejo que foi o desejo dele que fez ele cair. Ele plantou o desejo de ser igual a Deus. E aí foi o que eu falei, Eva pegou do fruto, ela comeu e deu ao seu marido. Vê se vocês não veem claramente o que Tiago falou. Olha o que o Tiago falou. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que deseja. Eva foi seduzida, sim, ela foi enganada. A palavra diz que ela foi enganada. Ela sabia o que Deus tinha falado. Mas, ao mesmo tempo, realmente a palavra não engana, diz que ela foi enganada. Agora, ela foi enganada porque ela se deixou ser seduzida por esse desejo de ser como Deus. Olha aqui, tentado pela sua própria cobiça. Se lembra que eu falei? Vendo que a árvore era boa, agradável e desejável. Aquilo que se deseja, aquilo que se cobiça para satisfação imediata, para satisfação própria, imediata. Gente, olha só, é claro, o versículo de Tiago consegue descrever claramente o que aconteceu ali. E ela aí foi tentada, vou ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Gente, Deus, na verdade, isso tudo era uma grande proteção de amor que Deus estava colocando para o ser humano, né? Para todos nós, no caso, né? Como descendência de Adão. Tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Essa árvore é desejável para dar isso, e ela sendo seduzida. E eu imagino que a serpente, isso aí não fala, né? Mas eu imagino, né? Abra aqui um parênteses para minha imaginação. É verdade, imagina, Eva. Você já pensou você ser como Deus, conhecedora de tudo? Ai, Eva, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E está aqui, gente. Olha só, sabe, só dá uma mordidinha e você já vai ser como ele. Eu imagino que a cobiça, o desejo pelo desejável, né, que é como foi descrita ali que ela viu, aquela árvore, ela já estava tão forte que ela não conseguiu resistir e foi enganada e comeu. E aí, então, versículo 15, a cobiça, ou seja, esse desejo, esse desejável, essa tentação, depois de haver concebido, ou seja, gerou aquilo e foi concebido, foi sendo gerado ali dentro, cada vez com uma força maior, dá a luz ao pecado, ou seja, pegou o fruto, comeu, deu a seu marido. E o pecado, uma vez consumado, que foi essa desobediência, gera a morte. E aí eu pergunto para vocês, e a gente vai estar terminando. Eles morreram ali naquela hora? Biologicamente, não. Sim, vieram a morrer depois, biologicamente. Porque, na verdade, o ser humano, ele não foi criado nem para morrer fisicamente. Foi uma consequência dessa entrada, dessa natureza pecaminosa. Mas, ali, naquela hora, eles não morreram imediatamente. Comeu, pá, caiu duro, igual Branca de Neve, que é uma história fictícia.
que comeu a maçã e caiu ali durinha no chão. Não. Eles não morreram biologicamente ali na hora, mas eles, naquela hora, instantaneamente, eles morreram espiritualmente. O pecado, né, deu à luz, consumado, gerou a morte ali espiritual. E o que significa essa morte espiritual? E eu já vou terminando aqui. Significa uma separação de Deus. O ser humano que tinha comunhão com Deus, que ele foi gerada essa separação, em que uma natureza santa, pura de Deus, que era como era a natureza que o ser humano tinha sido criado. Agora, esse ser humano estava com uma natureza pecaminosa, suja, manchada por esse pecado que gerou morte. E não tem como ter comunhão, a pureza com a sujeira. Não dá. Mas, e aí, e a gente vai fechar com isso mesmo, Deus é tão fiel, gente. Olha como ele é maravilhoso. Que a palavra diz que ele é fiel. E o que é ser fiel? Ser fiel é a qualidade de quem não muda. Se lembra que eu disse que todos os dias, ao entardecer ou na viração do dia, Deus ia para ter comunhão com o ser humano? Então, ele foi. Vocês acham que Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado? Claro que sabia. Mas ele é fiel. Ele foi lá ao encontro deles. E eles estavam escondidos. Porque aí já tinham, já estava ali dentro. Eles ainda falam assim, a gente estava nu, que Deus perguntou, Adão, onde você está? E aí que eu falei, vocês acham que Deus não sabia? Claro que ele sabia, gente. Ele sabia onde ele estava e sabia o que eles tinham feito. Mas era como se Deus estivesse falando assim, Adão, cadê você? Cadê aquele Adão que eu criei? Cadê aquele homem que eu formei a minha imagem e semelhança? Porque esse homem que eu formei a minha imagem e semelhança, eu não estou conseguindo enxergar mais. Porque já tinha uma natureza pecaminosa. E a resposta deles foi o quê? A gente se escondeu, porque nós estávamos nus e tivemos vergonha. E Deus ainda falou, quem disse para vocês que vocês estavam nus? Claro que ele sabia. Mas era como se nas entrelinhas ele estivesse falando assim, que voz é essa que vocês deram ouvido? Que voz foi essa que vocês deram ouvidos e que levou vocês para longe de mim? Que voz foi essa que não era a minha voz, não era a voz do meu espírito? Que voz foi essa que vocês deram ouvido? E, queridas, é o que ele fala até hoje para a gente. Sabe? Quando a gente está sendo tentado, ou algo está querendo nos afastar da presença dele, é como se ele falasse, não dê ouvidos a essa voz que não é a minha voz. Fecha os teus ouvidos para qualquer voz que não seja a voz do meu espírito, porque qualquer outra voz vai te levar para o que é bom, agradável, mas para o que é desejável, que vai gerar morte, que não vai medir as consequências do amanhã, mas a minha voz vai te levar sempre para a minha boa, perfeita e agradável vontade, agradável, não desejado, que é o melhor lugar de se estar. Tudo bem? A gente vai parar por aqui. Semana que vem... E, gente, semana que vem... Peraí, deixa eu fechar aqui. A gente vai continuar. Deixa eu parar a gravação aqui rapidinho.